Viva Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Primeira semana do tempo comum. Deixa a palavra do Senhor iluminar esse seu dia. O evangelho dessa quarta-feira está em Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que o texto do evangelho estará na descrição do vídeo. Abra a descrição do vídeo e acompanhe comigo a leitura do evangelho que a igreja nos propõe nessa primeira semana do tempo comum, nessa quarta-feira, dia 11 de janeiro. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e, levantando-a, imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servir-os. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e pôs-se a um lugar deserto. E ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo e encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de ontem, terça-feira, nós vimos Jesus expulsando o demônio de um rapaz na sinagoga. Ele foi na sinagoga e ensinava com autoridade o evangelho. E ali um homem possesso do demônio se manifestou e Jesus expulsa o seu demônio, o demônio dele. E aquelas pessoas que presenciam aquela cena dizem que ele faz um ensinamento com autoridade e até os demônios lhe obedecem. Agora, no evangelho dessa quarta-feira, dia 11, Três vezes São Marcos diz que Jesus opera exorcismos. 3 vezes. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E aí, no final do evangelho, ele diz novamente: ele também retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Por que São Marcos dá tanta ênfase na ação exorcística de Jesus? Por que São Marcos dá tanta ênfase? São Marcos está nos mostrando que há um combate espiritual entre o bem e o mal, entre Deus e os demônios. Que Jesus veio com um único objetivo: nos salvar. Nos salvar de quê? Da perdição eterna, do inferno. Jesus veio à terra. Jesus se fez homem no ventre da Santíssima Virgem Maria, o Deus eterno e todo-poderoso, com um único objetivo: nos dar salvação. Nos dar salvação. Para isso que ele se fez homem, para nos salvar. Salvar de quê? Do inferno. E olha só, quando que os possessos eram levados para Jesus? Depois do entardecer. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Queridos, o demônio só vai tomar conta das nossas vidas se houver um pôr do sol. O sol é Jesus. O sol é Jesus, o sol da justiça. Se nós perdemos a amizade com Jesus, se nós deixarmos de cultivar a amizade com Jesus, o demônio então vai aproveitar esse pôr do sol e as trevas da noite. Porque se Jesus é luz, quando a luz se retira, as trevas tomam conta. O demônio então aproveita as trevas para tomar conta das almas.
E aí é a desgraça toda que entra no mundo. Mas quando que o demônio pode fazer isso? Quando que o demônio pode entrar numa alma assim que anoitece, assim que Jesus sai da alma? Ou melhor dizendo, qual é o processo que leva a esse escurecimento, esse entardecer? Qual é o processo que faz com que a luz de Jesus vá se apagando em nossos corações? Quando nós vamos nos afastando dele. E nós nos afastamos de Jesus quando nós nos afastamos da vida de oração. Olha o que vai dizer o Evangelho. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu para o lugar deserto e se pôs ali em oração. Jesus, sendo Deus, vai ao lugar deserto para orar. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de oração. No início desse evangelho de hoje, Jesus cura a sogra de Pedro de uma febre. O que é essa febre? A febre é um sintoma, é um sinal de uma doença. A febre não é a doença, é um sinal. Sabe essa angústia que a gente tem no coração, depressão, síndrome do pânico e tantas doenças espirituais? As pessoas que têm uma tristeza, um medo que não tem motivo, não tem porquê, é a ausência do sol da justiça. Deixou anoitecer, você abandonou Jesus, a sua vida. Jesus nunca nos abandona, mas muitos de nós abandonamos a Jesus. Hoje, eu quero te apresentar a vacina. O pessoal, na época do Covid, ficou louco por causa de vacina, não é? O Covid é nada comparado com a perdição eterna, com o inferno. O Covid é nada. O demônio quer te levar para o inferno. Hoje eu quero te apresentar a vacina. Vida de oração. A vida de oração vai manter o sol aceso na sua história, na sua vida, na sua alma. A vida de oração vai te manter na presença de Jesus. Então, vida de oração, meu irmão. Vida de oração. Retire-se em um lugar fechado, todos os dias, nem que seja 5 minutos, e ora ao seu Deus. Peça as graças de Jesus. Já ao amanhecer, peça a Jesus, fica comigo, como Jesus fez aqui nesse evangelho. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu para o lugar deserto e ali se pôs em oração. Siga o exemplo de Jesus. O sol sempre estará na sua vida e o demônio não terá vez. Você viverá em profunda paz, porque você viverá em Deus, sob a luz do Altíssimo. Vida de oração. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.